E aí, pessoal, tudo certo? Canal Matemática para Iniciantes. Se vocês gostarem desse vídeo aí, se inscrevam no canal e deixem aí nos comentários o que vocês acham, se vocês têm alguma estratégia para poder estar resolvendo esse tipo de coisa. Então, pessoal, hoje eu vou estar falando sobre propriedades. É um assunto que muita gente confunde e muita gente acaba decorando, certo? E acaba recorrendo aí àquela antiga decoreba. E eu vou estar falando o porquê dessas propriedades ser assim desse jeito, que é bem mais interessante a gente entender o conceito que tem por trás disso do que propriamente ficar decorando aí. Então o que acontece? Há muito tempo atrás, os matemáticos queriam achar uma maneira de escrever uma potência assim. Por exemplo, eu tenho 3 vezes 3, eu poderia escrever isso aqui infinitamente. Então eu poderia gastar muito papel e muita tinta. Então o que eles pensaram? Pô, eu preciso arrumar uma maneira, um artifício de escrever isso aqui, onde qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, olhasse e entendesse o que isso quer dizer. Então o que eles pensaram? Pô, eu tenho esse 3, coloquei um 3, mas poderia ser qualquer outro número, tenho esse 3 repetindo várias vezes. Como é que eu posso representar isso para qualquer pessoa olhar e entender isso aqui? Então o que eles pensaram? Pô, eu posso representar simplesmente assim, eu posso manter esse 3, porque o que eles pensaram? É um padrão, eu posso manter esse 3 aqui, e aí o que eles pensaram? Como é que eu vou dizer, como é que eu vou poder dizer a quantidade de vezes que esse 3 está se repetindo? Por exemplo, aqui ele está se repetindo 4 vezes, poderia ser muito mais? Então eles pensaram, como é que eu posso representar isso? Então o que eles pensaram? Se eu contar quantas vezes tem o 3 aqui, bem, tem 1, tem 2, tem 3 e tem 4. Então eu vou colocar um 4 aqui em cima, que hoje a gente conhece isso como expoente, e esse 3 como base, e esse aqui seria o expoente. Então o que ele pensou? Para esse aqui ser o 4, que eu teria que ter alguma coisa aqui que representasse um número, certo? Então, pela lógica, seria o número 1. Porque se eu somar 1 com mais 1, com mais 1, com mais 1, daria o 4. É por isso que todo número que ele não tem o expoente, a gente conhece hoje como o expoente 1. Porque se eu somar o 1 que está aqui, que eu não preciso colocar, com mais 1 que está aqui e esse que está aqui, vai dar 3 elevado à quarta potência. E o resultado dessa conta é o seguinte: 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 81. Então o que ele pensou? Pô, se deu 81 aqui, qualquer manipulação matemática que eu fizer tem que dar 81 também. Então o que ele pensou? Eu vou repetir esses dois pares aqui, ó, esse primeiro par. Então vou colocar 3, né, ele se repete 2 vezes, vou colocar 3 elevado a 2, ou 3 ao quadrado, vezes esse outro par aqui, 3 ao quadrado. E vou ver se isso realmente dá certo. Vou manter essa base, que ela é igual, e somar esses expoentes. 2 mais 2, 4. Então, o que acontece? Ele viu que esse padrão se repetia. Então, o que eles pensaram? Pô, isso dá certo. Então, o que eles falaram? Bom, se isso dá certo aqui, qualquer outra manipulação que eu fizer também tem que dar certo. Então, o que eles repararam? Que 3 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 3 vezes 3. E 3 vezes 3 é 9, vezes esses 3 ao quadrado, 3 vezes 3 aqui, que é os 3 ao quadrado. 3 vezes 3, 9. E 9 vezes 9, 81. Opa, bateu. Então, eles notaram o seguinte, que quando eles tinham essa propriedade, que era a multiplicação, eles somavam. Então, é muito fácil hoje a gente atribuir, quando a gente está multiplicando alguma coisa, a gente está somando, né? Então, não fica difícil a gente concluir isso. E também não precisa ficar decorando. Se eu estou multiplicando, obviamente que eu estou somando. Beleza. Então, o que eles pensaram? Isso deu certo para multiplicação. E para divisão? Então, eles pegaram o mesmo raciocínio e colocaram lá 3 dividido por 3. O que eles pensaram? Bom, se aqui tem o número 1 e aqui tem o número 1, se eu manter essa base e somar esses expoentes igual eu fiz aqui, isso vai dar 9, certo? Só que 3 dividido por 3 é 1. O que eles pensaram? Pô, esse raciocínio já não vale para divisão. Então, o que eles pensaram? Se para multiplicação eu vou somar, para divisão eu estou diminuindo, né? Cada vez que eu divido alguma coisa por algo,
eu estou diminuindo, eu estou tornando aquilo menor. Então o que eles pensaram? Quem sabe se eu conservar a base e subtrair os expoentes não dá certo. Então o que eles pensaram? Pegaram o mesmo raciocínio, 3 elevado ao quadrado, dividido por 3 elevado ao quadrado. Então o que eles pensaram? 3 elevado ao quadrado é 9, como a gente viu aqui. 3 elevado ao quadrado é 9, então essa conta tem que dar 1. Então qualquer manipulação matemática que eu fizer tem que dar 1. Então vamos ver. 3, conservei a base, subtrair os expoentes, que é 2 menos 2. 3 menos, conserva essa base aqui, 2 menos 2, 0. Opa, aqui eles viram que tinha uma coisa interessante. Quando o número, para o número dar 1, ele teria que ser elevado a 0. Por isso, é hoje que a gente conhece que todo número elevado a 1, todo número elevado a 0, desculpe, é 1, com exceção do 0, que é um assunto que a gente vai ver lá no cálculo mais para frente. Aí ele falou, pô, eu preciso saber se realmente isso aqui é um padrão. Então o que eles fizeram? Pegaram 3 e colocaram com um expoente diferente, elevado ao quadrado, dividido por 3 elevado à primeira. Opa, 3 elevado ao quadrado, todo mundo sabe que é 9. A gente já fez isso aqui. Dividido por quanto? Por 3, né? Que 3 elevado a 1 só está se repetindo uma vez. Então, 9 dividido por 3 é 3. Então, essa conta aqui tem que dar 3. Então, se eu conservar essa base, que é 3, e subtrair esses expoentes, 2 menos 1, tem que dar o mesmo resultado aqui para essa igualdade ser verdadeira, para esse padrão continuar se repetindo. Então, vamos lá. 3, 2 menos 1, 1. Como é só 1 que está aqui elevado, é o próprio 3. Então, bateu. Então, o raciocínio deu certo. Então, o que eles pensaram? Eu vou construir um padrão. Então, ficou estabelecido que quando eu tenho uma potência, uma multiplicação de bases iguais, quando é a multiplicação, eu conservo a base e somo os expoentes. Então, não precisa a gente ficar decorando. Se a gente está multiplicando alguma coisa, é porque está aumentando. Então, está somando. Então, esse raciocínio é essa lógica que a gente tem que ter. Então, eles fizeram todos esses experimentos, esses testes, eles não descobriram nada, eles constataram uma coisa que já estava ali, só faltava ser descoberto, certo? Só faltava ser constatado. Então, esses experimentos, esses testes que eles fizeram, né, para construir todas essas propriedades, não foi inventado, não foi colocado ali aleatoriamente, tem todo um raciocínio por trás. E hoje, quando a gente vai fazer esse tipo de conta, esse tipo de raciocínio, é muito natural que as pessoas preferem decorar, né, ficar naquela decoreba, do que tentar entender o raciocínio que tem por trás disso. Beleza? Isso é um vídeo aí de 2 propriedades, vou estar gravando outras propriedades, tem muito mais propriedades, mas todas baseadas com relação a isso aqui. Espero que vocês tenham gostado, até a próxima.